Olá, eu sou Eli Rodrigues e você está no GMC Saúde. Hoje vamos falar sobre um vírus que vem chamando atenção no mundo todo. Um vírus que já causou surtos graves, matou pessoas e que, segundo médicos famosos, possui formas de tratamento que muitos desconhecem. Mas o que exatamente esses médicos disseram sobre isso? Fica comigo que você vai descobrir. E se você ainda não é inscrito no canal, aproveita agora para se inscrever e vem comigo. O hantavírus é conhecido por causar a síndrome pulmonar por hantavírus HPS, uma doença que pode se desenvolver rapidamente e causar complicações graves nos pulmões. Sua história é impressionante e nos lembra como os vírus podem se espalhar silenciosamente até que algo grave aconteça. Em 1993, nos Estados Unidos, um surto repentino chamou a atenção de todos. Moradores do Novo México começaram a apresentar sintomas incomuns, febre alta, fadiga extrema e dificuldade respiratória intensa. Em poucos dias, algumas pessoas vieram a falecer e os médicos precisaram agir rápido, tentando manter a respiração desses pacientes. A investigação revelou que o vírus havia passado de roedores para humanos, e o tratamento naquela época era basicamente de suporte, já que os mecanismos do vírus ainda eram pouco compreendidos. Não demorou muito para que casos similares surgissem em outros países da América do Sul, como na Argentina, onde a mortalidade também foi alta. Cada surto trouxe mais conhecimento sobre o comportamento do hantavírus e sobre como proteger a população, mas ainda faltava muito para entender completamente a doença. E uma curiosidade, o hantavírus é um vírus de RNA, de fita simples. Em inglês, a sigla é ssRNA, assim como o SARS-CoV-2, responsável pela Covid-19, o H1N1, o vírus Ebola e o vírus Marburg. Apesar de parecer técnico, isso significa que eles compartilham estratégias semelhantes de replicação dentro das células. Ou seja, se entendermos como interferir em um, podemos ter insights sobre o outro. Mas o que isso quer dizer na prática? O hantavírus carrega seu RNA de fita única, que funciona como o manual de instruções do vírus. Quando entra no corpo humano, ele invade as células e começa a usar a maquinaria interna delas para se multiplicar. O tempo de incubação do hantavírus, ou seja, quanto ele leva para que os sintomas apareçam, geralmente varia de 1 a 8 semanas. Isso significa que uma pessoa pode ter sido infectada e ainda não apresentar sinais da doença, o que torna a observação e a atenção aos primeiros sintomas ainda mais importantes. Os sinais iniciais costumam ser febre, dor muscular, fadiga intensa e, em alguns casos, tosse seca, podendo evoluir rapidamente para sintomas respiratórios graves. É como se o vírus fosse um ladrão que entra em uma fábrica e começa a usar as máquinas para produzir cópias de si mesmo. Entender isso é fundamental para pensar em como podemos interferir na replicação viral, principalmente no início da infecção. Mas antes de continuarmos, deixa seu like, hypa o vídeo e compartilha ele com alguém que precisa saber disso, porque o que vem a seguir é realmente surpreendente. Vamos ver agora o que médicos muito conhecidos disseram. O Dr. Vladimir Zelenko falou que alguns vírus de RNA simples, como o hantavírus, poderiam ser afetados por ionóforos de zinco, como hidroxicloroquina ou ivermectina. Ele também recomendava o uso de vitamina C e vitamina D para dar suporte ao sistema imunológico. Segundo o Dr. Zelenko, o objetivo não é matar o vírus diretamente, mas bloquear a entrada e a replicação viral cedo, fortalecendo o organismo para reduzir os efeitos da infecção. Ele explicava
que o zinco funciona como um projétil dentro da célula. Impede que o vírus replique seu RNA corretamente. O uso de ionóforos de zinco, como hidroxicloroquina ou ivermectina, ajudaria a transportar o zinco para dentro das células, maximizando sua ação antiviral. A vitamina C e D ajudariam a manter o sistema imunológico mais resistente, aumentando a defesa natural do corpo. Já o Dr. Martin Zize apresentou uma visão detalhada sobre medicamentos específicos. Um exemplo é a ribavirina, um antiviral que age de forma bastante engenhosa. Ele explicou que o vírus precisa de uma enzima chamada polimerase viral para copiar seu RNA. A ribavirina entra na célula e é confundida pelo vírus como se fosse uma peça legítima do RNA, mas na verdade é uma peça falsa. Imagine que o vírus está digitando seu manual de instruções. A ribavirina é como se fossem várias letras erradas que, quando incorporadas, geram uma catástrofe de erros. Com isso, a maioria das cópias do vírus fica defeituosa, não consegue formar partículas completas e perde a capacidade de se multiplicar. E importante, a ribavirina funciona melhor se usada no início da infecção e, como todo medicamento, tem efeitos colaterais, podendo afetar a produção de glóbulos vermelhos. Por isso, seu uso deve ser sempre sob orientação médica. Agora, vamos falar sobre o mecanismo da hidroxicloroquina. Segundo o Dr. Zize, a hidroxicloroquina não mata o vírus diretamente, mas impede que ele consiga entrar nas células. Quando o vírus se liga à superfície da célula, ele é englobado em um saquinho chamado endossomo, onde o ambiente ácido, baixo pH, funciona como uma chave que libera o RNA do vírus. A hidroxicloroquina altera essa acidez, aumentando o pH e bloqueando essa chave. É como se o vírus chegasse à porta da célula, mas não conseguisse destrancá-la. Sem liberar seu RNA, o vírus não se multiplica e a célula consegue destruí-lo naturalmente. Estudos laboratoriais, principalmente com cloroquina, similar à hidroxicloroquina, mostraram que esse mecanismo reduz a infecção por diferentes tipos de hantavírus, especialmente quando aplicado cedo. Lembrando que a hidroxicloroquina possui efeitos colaterais, ela pode afetar coração, visão ou estômago se ingerida em doses elevadas. Por isso, só deve ser usada com supervisão médica. E é interessante dizer que a Organização Mundial da Saúde classifica a hidroxicloroquina como segura quando administrada corretamente. Uma curiosidade um tanto controversa é que existe um documento da Pfizer em relação à vacina da Covid que menciona como um dos efeitos colaterais a possibilidade de se contrair hantavírus. Lembrando que essa informação precisa ser vista com cautela e não deve ser interpretada como recomendação médica. Ela serve apenas para contextualizar discussões científicas e reportes de efeitos raros. O que aprendemos até aqui? O hantavírus é um vírus sério de RNA de fita única, capaz de causar doenças graves. Médicos como Zelenko e Zize trouxeram informações sobre como certos medicamentos e suplementos podem interferir na replicação viral, sempre reforçando a necessidade de orientação médica. Cada descoberta científica, cada estudo sobre antivirais, vitaminas e mecanismos celulares nos ajuda a entender melhor como prevenir e tratar infecções virais graves. E o conhecimento sobre hantavírus pode servir de aprendizado para outros vírus de RNA similares. Lembrando que, de acordo com a OMS, hoje não há tratamento antiviral licenciado específico nem vacina para hantavírus e que o cuidado padrão é de suporte. Se você aprendeu algo novo hoje e gostou do conteúdo, deixa seu like, compartilha com quem precisa saber disso
e comenta o que mais te surpreendeu nesse vídeo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. É importante dizer que o conteúdo do GMC Saúde é baseado em pesquisas científicas e estaremos sempre disponibilizando as fontes na descrição do vídeo. Um grande abraço e até o próximo vídeo.